Minha irmã e eu apagamos as velas do bolo juntas, e nossos pais imediatamente correram para parabenizar ela, me ignorando completamente. Eu estava acostumada com isso e tudo o que queria fazer era sair daqui. Mas isso era impossível, porque éramos gêmeas siamesas. Passei todos os meus 18 anos grudada na Lucy. Nunca gostei disso. Eu sonhava em viajar, ir a shows de rock e festas. Mas minha boa irmã era contra isso. Ela adorava bordar, desenhar e outras coisas tediosas, chatice. Eu esperava que um dia nos separássemos e eu deixasse minha família. Além disso, a nossa família não gostava particularmente de mim, por causa da minha natureza explosiva, mas eles adoravam a Lucy. Casualmente, apagando as velas do bolo, fiz um pedido. Queria que nos separássemos e que pudesse ir ao redor do mundo. Eu estava cansada de ficar presa com essa nerd. Então o telefone da minha mãe tocou. Por alguma razão, ela imediatamente ficou pálida. Depois de encerrada a conversa, ele olhou para nós e suspirou profundamente. Meninas, vocês vão se separar. Deixar vocês juntas é perigoso para a saúde. Existe o risco de desenvolver uma doença fatal. O quê? Eu acabei de ouvir certo. Eu pulei de alegria. Eu finalmente estaria livre. A Lucy imediatamente começou a reclamar que não queria se separar. Fiquei até com medo de que nossos pais a escutassem. Mas em vez disso, o papai disse que saúde não era uma piada. E se algo acontecer com a Lucy? Eles não disseram uma palavra sobre mim, mas eu só estava pensando na liberdade. O dia da cirurgia finalmente chegou. A Lucy e eu estávamos sendo transportadas pelo corredor do hospital. Minhas mãos suavam de emoção. Não podia acreditar que acordaria sem minha irmã ao lado. A Lucy, como sempre, estava ranzinza. Os gêmeos siameses sempre precisam estar próximos. Eu podia até ver a lágrima em seus olhos. Pare de choramingar. Na sala de cirurgia, fomos anestesiadas e desmaiei. Acordei no quarto e a Lucy estava deitada na cama ao lado. Estávamos separadas uma da outra. Deus, finalmente! Mas então houve um soluço suave. Lucy estava chorando em seu travesseiro. Deus, que idiota! Ela deveria estar feliz. Eu estava tão ansiosa para poder festejar ao máximo. Eu até planejei dar uma volta por todos os clubes da cidade, encontrar um namorado e finalmente dar a volta ao mundo. Mas quando recebemos alta, Lucy imediatamente perguntou se eu poderia ir à biblioteca com ela. Ah, não! Eu tinha outros planos. Eu não ia mais sair com a Lucy. Éramos tão diferentes. À noite me maquiei, coloquei um vestido novo e fui ao melhor clube da cidade. Foi a primeira vez que me diverti. A noite foi incrível. Eu gostei de sair e... O quê? Lucy! Minha irmã estava parada ao lado e me observando. O que diabos ela estava fazendo aqui? Ela também se vestia como uma velha. Em um longo vestido cinza e estava horrivelmente maquiada. Ao ver minha irmã, fervi de raiva. Mesmo aqui, ela não me dava paz. Na mesma hora, me virei e pedi mais algumas bebidas no bar. Mas depois de meia hora, minha vista escureceu. Eu nem me lembrava de chegar em casa. Acordei na minha própria cama. Minha cabeça doía terrivelmente. Tentei me lembrar da noite anterior, mas em vão. Droga, eu não devia ter bebido tanto. Então a Lucy entrou timidamente no quarto. Gritei pra ela. O que você quer de novo? Então percebi que ela segurava uma bandeja com água e analgésicos. Peguei o copo e bebi de uma só vez. Depois disse a minha irmã para sair. Eu estava cansada dela. Então meu telefone vibrou. Quem mais poderia ser? Mas uma mensagem de um cara apareceu na tela. Ele escreveu que eu tinha arrasado no clube e não conseguia me esquecer. Então me convidou para sair. Ah, e era outra história. Claro! Na noite seguinte, me sentei em um café com o Harry. Ele parecia um cara legal, também gostava de sair e de punk rock. Até pensei que talvez devêssemos começar a namorar. Mas quando eu estava prestes a mudar de assunto, uma garota invadiu o café. Ela tinha flores nas mãos e caminhava rapidamente em direção à nossa mesa. Eu paralisei. Poderia ser a namorada do Harry. Ele era tão maravilhoso. Mas quando ela abriu a boca... Lucy! Minha irmã, com sua maquiagem estúpida, gritou algo sobre amor e que nosso rompimento foi um erro. Ela me queria de volta. Sobre o que ela estava falando? Eu disse a ela para calar a boca, mas o Harry já estava correndo para fora do café. Eu cerrei meus punhos e olhei para a Lucy. Ela arruinou meu encontro. A Lucy explicou abruptamente que esse cara só queria sexo e ela estava tentando me salvar. Não pude mais conter minhas emoções e me levantando abruptamente da mesa, gritei que ela já havia me enchido. Após a cirurgia, ela não me deixou sozinha por 1 minuto. Isso era insuportável. A Lucy tentou dizer algo, mas eu rebati. Me deixe em paz. E saí rapidamente do café. Quando cheguei em casa, imediatamente abri meu laptop. Eu estava tão farta da Lucy que não aguentava mais. Eu precisava encontrar passagens para qualquer país e dar a volta ao mundo.
Viajar era caro, onde eu poderia conseguir o dinheiro? Antes que eu pudesse pensar sobre isso, a Lucy entrou com tudo no quarto. Ela começou a dizer algo sobre o jantar, mas parou. Ela viu que eu estava procurando passeios pelo mundo. Fechei o site com pressa, mas a Lucy entendeu. Ela correu imediatamente para nossos pais, gritando que eu ia viajar. Tentei impedir ela, mas nossa família já tinha ouvido tudo. Eles ficaram furiosos. Que tipo de viagem? Eu precisava me preparar para as provas, porque eles tinham dinheiro apenas para os estudos da Lucy. Eu cerrei meus punhos com raiva. Portanto, havia dinheiro para a Lucy, não para mim? Mas eles não quiseram ouvir. Eles apenas disseram que agora eu estava em prisão domiciliar. Fiquei ainda mais zangada com a minha irmã. Naquela noite, decidi resolver as coisas com ela e fui ao quarto da Lucy. Mas minha irmã estava no banho. Que péssima hora! Decidi esperar por ela e então percebi uma conversa com uma garota na tela do laptop. Ela estava confessando seu amor pela Lucy. Mas minha irmã respondeu que ainda não estava pronta para um novo relacionamento. Minha cabeça estava girando, então minha irmã era lésbica? Bem ali, ao lado do laptop, notei uma foto minha, uma moldura de coração e, como se estivesse escaldada, corri para fora do quarto. A noite toda pensei no que vi e lembrei de como a Lucy me seguia por toda parte, se maquiava para o clube, aparentemente para me agradar. Ela até arruinou meu encontro. E agora essa foto no coração. Ah, meu Deus, minha irmã se apaixonou por mim? Mas éramos gêmeas, ela não poderia se apaixonar por si mesma. Quando eu acordei, fui imediatamente para o site. Eu precisava sair logo. Mas a questão do dinheiro permanecia. Me lembrei dos meus pais dizendo que estavam economizando para a faculdade da Lucy. E fiquei cheia de raiva. De jeito nenhum. Metade desse dinheiro era meu por direito e eu pegaria. Naquela noite, rastejei silenciosamente para o escritório dos meus pais e abri a porta com cautela. Meu coração estava disparado. Fui na ponta dos pés até o cofre só para descobrir o código. Com as mãos trêmulas, digitei a data de nascimento da minha mãe, mas a luz vermelha acendeu. Diabos! Pensei freneticamente no que poderia ser e finalmente decidi inserir minha data de nascimento e da Lucy. E então a fechadura clicou. Consegui! Minha boca estava seca de nervoso. Abrindo o cofre, vi uma pilha de notas. Eu tinha o suficiente para um ano de viagem. Em êxtase, eu imediatamente agarrei o dinheiro quando de repente a luz do escritório se acendeu. Minhas pernas cederam de medo e quase caí quando minha irmã gritou: "Ladrões!" Tentei calar ela, mas nossos pais sonolentos vieram correndo. Eles me olharam em choque. Então eles começaram um discurso sobre como eu finalmente cheguei ao limite com meu comportamento. Sem faculdade, trabalharia na sapataria do meu pai pelo resto da vida, diferente da querida Lucy deles. Lágrimas encheram meus olhos. Eu estava cansada de ouvir sobre a Lucy. Eu também sou sua filha. Empurrando minha irmã com o ombro, corri para o meu quarto em lágrimas. Meu estômago se apertou de dor e ressentimento. Ouvi a Lucy tentando acalmar nossos pais e depois de um tempo alguém bateu suavemente na porta. A Lucy apareceu na porta. Ela perguntou baixinho se poderíamos conversar, mas eu simplesmente explodi. "Não tenho nada para falar com você, traidora!" Mas minha irmã não foi embora. Ela me arrastou para o gazebo, onde costumávamos brincar quando crianças. Sim, nessa altura éramos muito próximas. A memória aqueceu meu peito. Lucy de repente tocou meu braço e olhou nos meus olhos, mas eu imediatamente a afastei. Ela era minha irmã. Lucy se abaixou e disse com tristeza que me amava. Era uma confissão. O constrangimento me fez querer que o chão me engolisse. Desviei o olhar e murmurei: "Sinto muito, mas não sou lésbica como você." Achei que a Lucy fosse chorar. Mas em vez disso, minha irmã disse surpresa que também gostava de meninos. O quê? Ela não admitiu que me amava? A Lucy sorriu com tristeza. "Eu realmente te amo muito." Ela hesitou e acrescentou: "Como minha irmã." Eu estava com tanta vergonha. A Lucy disse que depois da cirurgia ela teve um choque psicótico que não suportou. E por isso me seguiu por toda parte. Eu fiquei assustada. "E aquela garota para quem você escreveu que não estava pronta para um relacionamento?" Ele hesitou e disse com a voz enrugada que Mackenzie na verdade era um cara. Ele acabou de colocar uma foto de uma modelo na foto do perfil. A voz da Lucy quebrou. Ela disse que não conseguia imaginar a vida sem mim. Afinal, eu sempre fui uma parte dela que foi levada embora sem nem mesmo pedir. Ah, meu Deus, Lucy, que idiota eu fui! Eu a odiava apenas porque meus pais amavam mais minha irmã. Mas não era culpa dela. Eu não pude deixar de abraçar minha irmã com força. "Eu também te amo, Lucy. Eu não quero ir embora por sua causa, só que dar a volta ao mundo é o meu sonho, sabe?"
Se afastando, ela soluçou que entendia agora. Ela me ajudaria a escapar. De manhã, Lucy e eu entramos furtivamente no escritório dos nossos pais. Fiquei muito preocupada se seríamos apanhadas e não reconheci minha irmã. Ela foi tão corajosa. Fomos em silêncio para o cofre. Mas assim que comecei a digitar o código, ouvi passos no corredor. Nossos pais estavam acordados, estava tudo acabado. Mas de repente a Lucy me abraçou e sussurrou: "Realize seu sonho." Antes que eu pudesse responder, ela saiu correndo do escritório e imediatamente correu para distrair nossos pais com conversas. Meu estômago se apertou. Obrigada, Lucy. Rapidamente peguei o dinheiro do cofre e corri para fora. O ônibus mais próximo ficava a meia hora de distância e pela primeira vez não quis dizer adeus para minha irmã, mas ambas percebemos que a distância entre nós não significava nada. Afinal, espiritualmente estaremos sempre juntas. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Eu estava muito atrasada e corri afastando a multidão de hipsters. Festival de punk estúpido. Mas então parei. No meio da multidão, eu notei meu namorado caminhando com uma menina e abraçando ela. Oh, o que isso significa? Eu fui até ele e o agarrei pelo braço. Quem é ela? Mas Ron, como se não tivesse acontecido nada, disse que essa era sua nova namorada. Eu estava furiosa. E quanto ao nosso relacionamento? Ron riu, dizendo que eu tinha traído ele primeiro. Eu não sabia sobre o que ele estava falando. Então Ron me mostrou uma foto minha se pegando com um bartender em uma boate. Como isso é possível? Nervosa, eu tentei explicar que era provavelmente só uma menina que se parecia muito comigo. Mas Ron nem mesmo me escutou. Apenas foi embora com aquela garota. Absolutamente exausta, me arrastei para o café. Lá o Wendy, minha amiga, estava esperando por mim. A gente devia se encontrar antes da minha importante entrevista. O Wendy me deu uma piscadinha rápida dizendo: "Eu tô vendo porque você está atrasada." Mas então ela percebeu que eu estava pálida como um fantasma. Tentei dizer alguma coisa, mas não consegui segurar e comecei a chorar. Eu disse para minha amiga sobre o Ron e a foto que nos fez terminar. Pensei que o Wendy iria me dar apoio, mas de repente ela disse que não precisava mentir para ela. Ela estava naquela festa comigo e viu tudo com seus próprios olhos. O Wendy até conversou comigo. Mas eu estava tão bêbada que era claro porque eu não lembrava de nada. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Mas o Wendy não acreditou em mim. E essa é minha melhor amiga? Não queria mais falar com ela. Eu olhei meu relógio e percebi que estava atrasada para a reunião. Eu tinha uma importante entrevista agendada para um cargo de jornalista em uma grande editora. Meus pais realmente queriam que eu construísse uma carreira brilhante. Eu saí do café como um flash. Levou um bom tempo para atravessar a multidão de punks gritando até a editora. Então eu fui direto para o começo da reunião. Então, na entrada, um cara passando esbarrou em mim. Uma mancha vermelha instantaneamente atravessou minha blusa. Aquele babaca me encharcou com bebida barata da garrafa dele. Inferno! Eu corri o mais rápido que eu pude para o banheiro mais próximo para lavar minha blusa. Felizmente, a mancha foi removida, mas eu não tinha tempo de secar. Assim, tão provocante, eu parecia uma competidora em um concurso de camiseta molhada. O que eles pensariam de mim? Além do mais, agora a cicatriz feia no meu ombro direito podia ser vista. Eu ficava envergonhada com ela desde criança. Suspirando, abotoei minha blusa e corri para a entrevista. Não tinha mais nada a perder. Logo que eu entrei no escritório do chefe, ele me deu um olhar desdenhoso. Claro, com uma blusa transparente e eu cheirava vinho. Antes que eu pudesse dizer oi, o chefe disse rispidamente que eu não era adequada para eles. E tudo por causa da blusa? Tentei explicar, mas o chefe me entregou um jornal de ontem com a manchete: "Escândalo do Festival Punk." E era eu na foto. O artigo dizia que eu estava terrivelmente bêbada e cantando músicas obscenas. Quase nua, até que a polícia me levou. Eu expliquei que isso não tinha nenhum sentido. Durante esses acontecimentos, eu estava na biblioteca me preparando para as provas. Mas o chefe não acreditou em mim. Eles não querem pessoas que estraguem a imagem da empresa. Eu levei o jornal comigo quando eu saí. Aquela maldita garota hipster arruinou minha vida. Precisava descobrir quem ela era. Com o jornal na mão, eu fui para esse festival estúpido. Era repugnante ir lá. Mas eu, como uma jornalista, tinha que checar isso a fundo. Eu mostrei uma foto da menina para um bando de punks e perguntei sobre ela nos bares, mas todos falaram a mesma coisa, que eu estava na foto e que eu era legal. Obrigada pela ajuda. Em algum momento pensei, e se fosse uma pegadinha de alguém que conhecia? Photoshop? Mas pra quê?
De repente, meus pensamentos foram interrompidos por um brilho de fogo. Eu me encontrava no local dos malabares com fogo. E então, no meio das chamas, eu a vi. Minha cópia exata estava fazendo malabares com bolas flamejantes. Eu podia ver uma cicatriz em seu ombro que parecia minha. Provavelmente ela conseguiu nos malabares com fogo. Mas por que expor essa coisa feia? Credo! A menina terminou a performance e eu fui até ela. A garota hipster ficou espantada. Que droga é essa? Você é meu clone? O nome da menina era Alice. Ela rindo me disse que também estava sendo importunada por rumores de que ela tinha tirado todos os seus piercings e estava escondida na biblioteca. Eu tentei explicar para ela que minha vida tinha sofrido muito mais. Mas Alice estava imersa em seus pensamentos. Ela achava aquilo tudo muito engraçado. Então Alice foi interrompida. Era necessário voltar para a performance. Se precisar de alguma coisa, cópia. Você sabe onde me encontrar. Ela disse e correu de volta para o palco. Fui para casa em um estado de completa confusão. O que acabou de acontecer comigo? Em casa, contei para os meus pais sobre essa louca Alice e mostrei para eles a foto. Ela era o motivo de eu ter falhado na entrevista. Mas eles jogaram o papel fora sem nem olhar para ele. E se ela for meu clone ou minha irmã? Eu não me acalmei. Mas meu pai disse que isso era totalmente sem noção. Tudo com que ele se importava era a minha falha na entrevista. Agora você tem que estudar 2 vezes mais para entrar na faculdade. Ele anunciou que eu ficaria presa em casa até as provas. Ele e minha mãe decidiram que durante esse festival eu não tinha nada para fazer na rua. Tinha que pensar no meu futuro. Certo, pai. Mas eu não podia parar de pensar na Alice. Quem ela era? E da onde veio? Nós precisamos nos falar de novo. Então eu decidi fugir de casa e sair do quarto pela janela. Eu nunca tinha desobedecido meus pais antes, mas a verdade era muito mais importante. Alice ficou contente em me ver. Mas imediatamente eu avancei nela e perguntei por que ela queria arruinar minha vida. Mas a Alice apenas riu e disse que tudo que estava sendo feito era para o melhor e ofereceu para participar do show com fogo juntas. Isso seria espetacular! Como um show de fogo de gêmeas, ela exclamou. Bem, não. Porque eu gostaria de balançar bolas de fogo seminua. Mas Alice fez uma condição. Ela poderia falar sobre ela com detalhes depois da minha participação no show. Bem, eu estava disposta a fazer qualquer coisa pela verdade. Em nome da completa semelhança, a Alice me deixou exatamente como ela. Nós começamos a ficar completamente indistinguíveis uma da outra. Praticamos um pouco e o show começou. Eu não esperava isso, mas foi uma delícia. Durante a performance, eu não consegui tirar meus olhos da Alice. Com as chamas acesas, ela parecia tão livre, tão confiante, sem obrigações, sem regras, sem tarefas. Ah, eu gostaria de poder sentir essa liberdade por um segundo. Eu encarei a Alice e a chama que eu estava segurando se desequilibrou. Minha camiseta imediatamente pegou fogo. Eu gritei. A Alice rapidamente pulou em cima de mim e apagou o fogo. A camiseta estava arruinada e eu tirei ela. Então Alice percebeu minha cicatriz. Nós temos muito em comum, hein, cópia? Ela brincou. Olhei para ela e pensei. Alice tinha um caráter completamente oposto ao meu. Mas eu também gostava dela. Incrível! E também tinha as coincidências, as cicatrizes, a mesma aparência, como nos filmes. Melanie, pra casa, imediatamente! Eu ouvi alguém me chamar. Me virei e vi minha mãe e meu pai na multidão. Inferno! Eu estava confusa, mas Alice, vendo que aqueles eram meus pais, agarrou minha mão e nós corremos. Enquanto avançávamos pela multidão, eu podia ouvir meus pais me pedindo para parar. Melanie, eu te imploro! Eu olhei para trás por um momento. Meus pais pararam para recuperar o fôlego. Eles pareciam exaustos. Fiquei com pena deles e nos aproximamos. Quando minha mãe viu Alice de perto, ficou chocada. Ela encarou a cicatriz com espanto. Tentou dizer alguma coisa e então desmaiou. Mas Alice não estava atordoada e chamou uma ambulância. Mamãe só acordou no hospital. E a primeira coisa que ela disse era que Alice era minha irmã. Descobrimos que nascemos como gêmeas siamesas unidas pelo ombro. A separação cirúrgica era para ter sido fácil. Mas o médico contou à minha mãe que minha irmã não tinha sobrevivido. Mas agora ela reconheceu Alice. Ela sentiu que era sua filha. Sabia que eu era adotada, Alice disse. Ela me contou sobre a sua mãe. Ela trabalhava como uma enfermeira em uma maternidade e não tinha filhos. Uma vez na raiva, sua mãe deixou escapar que Alice não era sua filha e por isso que ela causava tanta confusão. E a Alice fugiu de casa. Ela sempre era atraída pela vida livre e punks.
Acontece que a enfermeira roubou a Alice. Ah, meu Deus! Eu tinha uma irmã! Eu não podia acreditar nisso! Lágrimas escorriam pelas minhas bochechas e Alice continuou rindo e nos abraçando. Sua real família! A saúde da minha mãe não estava em perigo e rapidamente dirigimos para casa, todos juntos. Alice quis ficar conosco durante o festival. Meus pais não ligaram, nem eu. Logo eu passei nas provas e minha prisão domiciliar foi suspensa. Então eu pude ir no show pirotécnico, embora frequentemente esconda isso dos meus pais. Alice passa mais tempo com a mamãe e papai. Ela estava contente que tinha encontrado sua família de verdade. Há muito tempo pensávamos nessa troca. E no final, nós decidimos trocar de lugar. Trocamos de roupa uma com a outra e fingimos que a Alice ainda estava saindo com os punks. Mas o fato é, ela está em casa com seus pais. E eu fui conquistar as vastidões de uma vida descolada. Então, venham para o próximo show pirotécnico. Eu vou arrasar. Ela resistiu de todas as formas, mas eu a arrastei para o armário de qualquer jeito. Agora você terá o que merece. Ellie gritou e implorou por ajuda, mas eu fui inflexível. Sofri muito para simplesmente deixar você ir agora. Olhei para minha irmã e estava literalmente tomada por um sentimento de superioridade. Enfim, farei com você tudo o que você merece. Eu estava sentada na mesa e mal conseguia conter minha raiva. Meus pais elogiavam minha irmã, Ellie, de novo. Diziam que ela estudava muito bem, e eu sempre tirei C. Deus, eu estava tão cansada disso. Eu sonhava em dar uma lição na minha irmã, mas era impossível. Meus pais sempre me puniam severamente, mesmo que eu apenas olhasse para ela de maneira errada. Eles a idolatravam e não se importavam nem um pouco comigo. Graças a Deus, eles estavam fazendo uma viagem de negócios, e talvez eu finalmente conseguisse lidar com essa presunçosa. De manhã, depois que meus pais partiram, já comecei a pensar em um plano de vingança. Devia queimar todas as notas dela? Essa nerd não iria simplesmente suportar tal perda. Enquanto pensava em outras opções, fui ao escritório dos meus pais. Há muito queria me matricular na aula de natação, mas precisava de algum tipo de certificado para isso. Eu estava remexendo nas gavetas da escrivaninha do meu pai. Deveria estar aqui em algum lugar, quando de repente algo interessante chamou minha atenção. A pasta na qual a foto da minha irmã bebê estava anexada. Antecipando algo emocionante, eu abri e simplesmente congelei. Eu estava apenas passando meus olhos pelas linhas de novo e simplesmente não conseguia acreditar. Acontece que meus pais adotaram minha irmã Ellie 14 anos atrás, quando eu tinha apenas 1 ano de idade. Caraca! Demorou mais alguns minutos até me convencer de que definitivamente não estava enganada. Então a Ellie era uma espécie de enjeitada? Eu sempre soube que ela era horrível. Eu estava exultante. Enfim, eu poderia deixar ela saber disso, porque descobri que ela nem era minha irmã, afinal. Corri imediatamente para o quarto da Ellie. Ela estava estudando algo de novo, como de costume. Ei, rejeitada, saia da nossa casa! Eu gritei para ela. A Ellie me olhou sem expressão, então contei tudo pra ela. Claro, ela não acreditou em mim. Essa coisa geralmente tentava conversar comigo o mínimo possível. Acredite na minha palavra, agora eu iria enlouquecer. Mostrei a ela a pasta com os documentos. Ela estudou tudo por muito tempo. Você deveria ter visto a cara dela. Sim, você é uma verdadeira órfã. A Ellie, chorando, começou a ligar pra nossa mãe. Eu estava prestes a tirar o telefone dela, mas de repente a operadora anunciou em uma voz mecânica que o número não estava disponível. Ao mesmo tempo, a Ellie e eu lembramos que nossos pais nos avisaram que provavelmente não teriam uma conexão na viagem de negócios. A Ellie me olhou assustada e eu estava triunfante. Enfim, poderei me vingar de você por tudo. Pelo fato de você sempre ter tido mais brinquedos. Pelo fato de que até para o ano novo eles te compraram presentes caros. E eu recebi algumas porcarias. Supostamente por mau comportamento. Nossos pais sempre te amaram mais, mas agora a justiça vai prevalecer. Foi como se algo tivesse despertado em mim. Toda a raiva que tive de conter enquanto meus pais estavam aqui, agora explodiu. Eu literalmente me deliciei com minha superioridade sobre essa indigente. Achavam que você era super legal? Aham. Foi só porque os pais tiraram você de algum depósito de lixo por algum motivo. Ellie queria dizer algo, mas ela apenas congelou tensa. Acho que eu parecia tão ameaçadora naquele momento. E ela estava certa. Eu ia dar uma lição nela por tudo.
Só não sabia por onde começar. Então, primeiro, você limpa a casa inteira. Meus pais me disseram para fazer isso para que, Deus me livre, você não se distraísse das aulas. Mas agora isso não vai mais acontecer. Você já teve uma vida muito fácil para uma rejeitada. Agora você terá que pagar por tudo. A Ellie tentou se opor, mas eu imediatamente gritei com ela. Ou você faz isso, ou eu vou te jogar na rua com todas as suas roupas. E você sabe, eu não estou brincando. Você já é indigna de estar nessa casa. Eu sou boazinha agora. Engolindo as lágrimas, a Ellie trouxe um esfregão e detergentes. E eu sentei no sofá com um copo de limonada e a observei desajeitadamente colocar as coisas em ordem. É claro, porque eu geralmente fazia isso sozinha. Às vezes a Ellie tentava iniciar uma conversa, mas hesitava imediatamente. Ela sempre teve medo de mim, mas não parecia suspeitar do que eu era realmente capaz. Vou mostrar a Ellie em breve. A noite chegou, mas essa desajeitada não tinha limpado nem a metade da casa. Eu já estava cansada de assistir a esses esforços inúteis. Precisava pensar em outra coisa. Obrigar a fazer todos os meus deveres de casa durante a noite? Ela estava uma série abaixo de mim, mas tudo bem. Ela não era tão nerd por uma razão. Ela poderia descobrir. Fiquei distraída pelos pensamentos por apenas alguns minutos, quando de repente a Ellie desapareceu em algum lugar. Ela não poderia sair de casa. Eu estava na porta. Ela se trancou em seu quarto. Isso me irritou ainda mais. Você acha que já terminamos? Você está apenas tornando as coisas piores para você. Algum dia você terá de sair daí. Eu trouxe alguns travesseiros e me sentei no corredor em frente à saída do quarto. Eu poderia esperar. O tempo passou e isso me enfureceu cada vez mais. Acho que me transformei em uma bola de raiva sólida. Bem, irmã, agora você vai pagar por isso. Mais e mais planos de vingança surgiram na minha cabeça. Às vezes eles me assustavam. De onde isso surgiu em mim? Mas então eu nem pensava muito sobre isso. Por volta de 1h da manhã, ouvi a porta do quarto da minha irmã abrir suavemente. Querida, você está com fome? Eu assisti com um sorriso quando minha irmã saiu na ponta dos pés. Eu saboreei o momento porque sabia que ela não poderia fugir de mim de qualquer jeito. Quando minha irmã já estava descendo o corredor, de repente pulei. De joelhos! Eu gritei. Você me fez esperar muito tempo! Ela estava atordoada. Ela tentou resmungar algo sobre não fazer isso, mas eu já estava furiosa. Você ainda se atreve a se opor a mim? Você é uma rejeitada mesmo. Você tirou meus pais de mim. Com isso, agarrei a Ellie e arrastei ela para o armário. Deixe ela sentar e pensar sobre seu comportamento. Havia batidas no armário e pedidos para deixá-la sair, mas fui inflexível. Já havia passado muito tempo hoje tentando apaziguar essa sem-teto. Eu calmamente me virei e fui para a cama. Amanhã eu decidiria o que fazer com ela. Mas acordei mais cedo do que esperava. Que gritos são esses? Eu lentamente desci até o armário e fiquei confusa. A Ellie estava chorando nos braços da minha mãe. Meu pai, furioso, estava parado ao lado dela. Eles voltaram mais cedo e libertaram a Ellie. Diabos! Eu freneticamente inventei ao menos alguma desculpa, mas a Ellie já havia contado tudo a eles. Houve uma pausa tensa. O papai estava respirando pesadamente me encarando. A mamãe parecia completamente perdida e a Ellie estava chorando. O que diabos você fez com a sua irmã? Meu pai gritou de repente. Isso me irritou. Ela não é minha irmã. Gritei. Encontrei os papéis da adoção. Você me enganou todo esse tempo. Você a amou mais, embora ela nem seja sua. E agora está me culpando por tudo. Mamãe e papai se entreolharam ansiosamente. Documentos de adoção? Ele disse em um tom alterado. Eu não conseguia desvendar o que estava acontecendo. Papai continuou. Não queríamos dizer a você, mas na verdade vocês são adotadas. Sua mãe e eu não podemos ter filhos. Lina, seus pais verdadeiros abandonaram você no hospital. Nós te pegamos primeiro. Foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. O quê? Vocês não são meus pais? Então eu também sou rejeitada. Eu não pude acreditar. É por isso que vocês nunca gostaram de mim?
Vocês gostavam mais da Ellie entre nós duas. Não somos sua família de qualquer jeito. Você acabou de me tirar do orfanato para me tornar uma empregada doméstica, certo? Para que eu possa fazer todo o trabalho sujo enquanto a Ellie faz suas grandes coisas. Já basta! Papai gritou. Vá para o seu quarto. Você é uma egoísta ingrata. Ainda preciso pensar em como puni-la. É simplesmente impensável fazer isso com a sua irmã. Mas então a Ellie de repente falou. Achei que ela fosse falar tudo de novo. A raiva começou a ferver dentro de mim, mas a Ellie pediu ao papai que me perdoasse. Ela disse que nossos pais provavelmente prestaram muito atenção às suas realizações acadêmicas e colocaram muita pressão sobre mim. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. A garota que eu tranquei no armário esta noite agora estava me protegendo? Lágrimas escorreram pelo meu rosto. A Ellie timidamente se aproximou de mim e estendeu a mão. Vamos viver em paz? Ela sorriu. Surpresa, eu apenas concordei com a cabeça. A mamãe disse que provavelmente eles realmente eram obcecados demais com seus estudos e não perceberam como o ressentimento estava se acumulando em mim. Ela disse que eu seria transferida para uma nova escola e matriculada em cursos de controle de raiva. Fiquei em silêncio e só agora comecei a perceber o que havia feito. Eu queria me desculpar com a Ellie. Queria voltar no tempo. Em um instante, toda a minha vida mudou. Agora tudo seria diferente. Mas eu posso lidar com isso. Nós administraremos. Olhei para ela e perguntei baixinho se ela poderia me ajudar com os meus estudos se eu tivesse algum problema na escola nova. Ela sorriu gentilmente e concordou com a cabeça. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada. Eu sugeri a minha... Oi, eu sou a Sandy. As suas piadas já chegaram tão longe que você teve medo pela sua vida ou pela vida de outra pessoa? Essa é a minha irmã Bárbara. Nós somos gêmeas. Uma vez trocamos de lugar. Só queríamos um pouco de diversão, mas a gente se meteu numa situação. Quando éramos pequenas, os nossos pais se divorciaram e nós fomos separadas. Eu fiquei com o nosso pai e a nova família dele, e ela ficou com a minha mãe e o novo marido. Vivemos à distância, mas nos víamos com frequência. Uma vez assistimos um filme em que duas irmãs gêmeas fingiram ser uma a outra. Achamos que seria divertido fazer o mesmo. Não podíamos acreditar que as pessoas acreditavam. O nosso pai e a minha madrasta tiveram umas férias de caminhadas, e a nossa mãe e o nosso padrasto estavam dando uma festa. A Bárbara sempre sonhou com uma caminhada na montanha, mas a nossa mãe não deixava. E eu já estive em algumas e estava pronta para trocar de lugar. A gente trocou de roupa, eu dei pra ela minha jaqueta vermelha favorita, a gente trocou de telefone, a gente não podia acreditar que nossos pais iriam acreditar, mas valia a pena o risco. Na pior das hipóteses, os nossos pais ficariam com raiva, nada mais. Ou pensávamos assim. Ser a Bárbara era muito divertido. Os convidados me perguntavam coisas e eu tentava responder como se fosse ela. Eu disse que tinha um namorado que me lia poesias todos os dias. Foi divertido no início, mas depois o desconforto cresceu. Senti muito deslocada. Tive que usar um vestido bonito, mas desconfortável. Usar utensílios de mesa estúpidos que eu nem sabia o nome. As pessoas estavam sempre falando de coisas estúpidas, como o carro do vizinho. Ninguém ria das minhas piadas. Vi que a minha mãe estava preocupada que os convidados me julgassem e achassem que eu não era educada. Não sabia mais do que falar. Isso nunca tinha acontecido antes. Finalmente pedi desculpas. Disse que não me estava sentindo bem e fui para a cama. Eu não consegui dormir. A nossa mãe acordou de manhã preocupada. Pálida e ansiosa, ela se sentou na cama e disse que tinha notícias horríveis. Pensei que a nossa mentira tinha sido revelada e que estava pronta para um pequeno escândalo. Mas a nossa mãe disse que a Sandy, que sou eu, desapareceu. Eu fiquei chocada. Deve ter sido uma piada de mau gosto. Mas a nossa mãe estava falando sério. Alguém da sua família já desapareceu? Por favor, compartilhe nos comentários. Eu estava assustada. Tive que contar para a mamãe da nossa piada, que eu era a Sandy e a Bárbara estava com nosso pai. A mamãe ficou horrorizada. Ela estava tão infeliz e tão preocupada com a minha irmã que quase não estava com raiva de mim. A nossa mãe disse que Bárbara tinha ficado cansada e nervosa rapidamente. Teve uma briga com Edith, minha madrasta, e decidiu voltar para a cidade. Mas ela não chegou em casa e o telefone dela estava desligado. Eu também não recebi nenhuma ligação da Bárbara. Não consegui acreditar. Eu sabia que ela não estava habituada a muito exercício e a Edith tinha um estranho senso de humor. Eu não pensei que fosse tão longe. Mas a nossa mãe não estava com raiva da Edith ou de mim, mas com o nosso pai. Parecia que ele não estava tomando conta de uma filha e perdia a outra. Ela estava preocupadíssima com Bárbara. Ela não estava habituada à floresta. Podia se perder ou pior. A nossa mãe, meu padrasto e eu fomos imediatamente para a casa do nosso pai.
Eu estava vendo as possibilidades de ir para onde a Bárbara podia ter ido. Quando vimos o nosso pai, ele estava abatido. A Edith parecia culpada. Eu estava me sentindo para baixo. Se não fosse a nossa ideia estúpida e eu não tivesse deixado ela ir numa caminhada, isso não teria acontecido. Todos nós pensamos muito sobre o que fazer. Enquanto acontecia uma operação de resgate, comecei a ligar a todos os amigos. Acontece que não foi em vão. Marta, a nossa amiga, disse que tinha visto na cidade e que tinha até conversado com ela, embora eu não tivesse me comportado de forma estranha. Eu ia pedir detalhes, mas a polícia ligou para os meus pais naquele momento. Disseram que o corpo de uma jovem tinha sido encontrado no rio. E a descrição coincidia. Nós entramos em pânico. Nenhum dos meus pais podia dirigir, por isso pegamos um táxi. Eu rezei que não fosse a Bárbara. Nós chegamos e vimos um corpo na grama. A garota usava um casaco vermelho, o meu casaco. Eu parei de respirar. Os poucos segundos mais horríveis da minha vida. Eu olhei mais de perto e suspirei de alívio. Não era a Bárbara, uma pobre garota com um casaco semelhante. Ficamos aliviados, apesar de sentirmos pena pela garota. E depois o meu telefone tocou. Era a Bárbara! Ela estava chorando e perguntando se eu estava bem. Afinal, ela viu as notícias. A mídia não se preocupou em mudar o nome. Eu estava tão feliz que nem estava com raiva dela. Quando chegamos em casa, a Bárbara contou o que tinha acontecido. Ela sentia raiva do meu pai e da Edith e não queria ir para casa com eles. Mas também não queria voltar para a casa da nossa mãe e estragar a minha diversão. Então ela voltou para a cidade e quis ficar num hotel. Ela estava tão chateada com a briga com a Edith que tomou um comprimido para dormir e ficou apagada por um dia e uma noite. Ela não ouviu as ligações e quando acordou, ela viu as notícias. Passamos esta noite todos juntos. A Bárbara e eu compartilhamos uma cama e os meus pais dormiram onde puderam. Algumas vezes acordei sonhando que tinha perdido ela novamente. Agora que tudo acabou, a gente decidiu ver mais uma outra. E Bárbara e eu percebemos que todos nós temos um lugar, especialmente as gêmeas. Você tem irmãos? Tem medo de perder eles? Compartilhe as suas histórias nos comentários. Dê um like no vídeo se você quer que mais pessoas assistam. Se inscreva no canal. E aperte o sininho para saber quando soltarmos os próximos vídeos. Tenha um ótimo dia e que suas brincadeiras nunca fiquem fora do controle. O telefone vibra. Era a Kaia, minha irmã. Ela estava em pânico, falando alguma coisa do namorado dela, uma cama, uma espécie de porão. Ela implorou para ser salva, então a ligação caiu do nada. O quê? De novo? Minha irmã estava sempre pregando peças, o que me deixava furiosa. Eu sempre corria para ajudar ela e todas as vezes caía nas pegadinhas dela. Não vou ser enganada dessa vez. Eu liguei para ela de volta, mas ela não atendeu. Liguei umas 100 vezes. E se fosse sério dessa vez? Kaia era tão convincente, mas se fosse um trote de novo, eu simplesmente acabaria com ela. Eu estava indo procurar por ela, mas quando eu passei pelo quarto dela, eu percebi o notebook aberto na mesa. Lá tinha uma conversa dela com o Mitch na tela. Ah não, eles voltaram de novo. Ele escreveu que estava esperando ela na casa dele hoje e mandou o endereço. Aqui está você, irmã. 20 minutos depois eu estava na casa dele. Eu bati e a porta abriu na hora. E se isso fosse parte da brincadeira, afinal? Eu disse a ele que vim procurar minha irmã, mas Mitch hesitou e disse que não havia 2 dias. Isso era um pouco suspeito e eu estava preocupada. Vendo isso, Mitch sugeriu para procurarmos ela junto. Ele me convidou para entrar e pediu para esperar enquanto ele se trocava. Mitch morava em uma casa de estilo moderno. No primeiro andar estava o flat dele. Eu sentei na cama e olhei em vão. Lá haviam pôsteres de atletas, um videogame, fotos do Mitch com algumas crianças, nada especial. Só uma estranha alça saindo da parede. Então, eu notei a bolsa da Kaia. Bem, então isso definitivamente era uma brincadeira. Irmã, você não pôde me enganar dessa vez. Eu precisava entrar na brincadeira com o Mitch. Quando ele voltou, eu disse para ele que provavelmente deveria chamar a polícia para o caso da minha irmã estar em perigo. Eu já tinha pego meu telefone quando, de repente, Mitch me pergunta se meu coração estava me dizendo alguma coisa. Afinal de contas, nós éramos irmãs e nós deveríamos ter algum tipo de conexão. Você tá de brincadeira? Mas eu entrei na brincadeira e disse que sentia que ela estava por perto. Mitch sorriu de um jeito estranho e disse que eu estava certa. Ele puxou a alça na parede e, de repente, a cama que eu estava sentada se abriu e eu caí. O que estava acontecendo? Eu caí em algum lugar e me machuquei. Que tipo de lugar é esse?
Então, com um esforço, eu levantei e vi a Kaia. Ela estava completamente trêmula. Até que bem natural, mas estava na hora de acabar com essa brincadeira sem graça. Eu me recuperei e me gabei por já saber que era apenas mais uma das suas brincadeiras estúpidas e já ia chamar a polícia. Mas onde estava o meu telefone? Parece que ficou lá, caramba! Kaia começou a gritar que eu era uma idiota estúpida. Isso não era uma brincadeira. Ela e Mitch estavam brigados desde o mês passado e de repente ele a convidou. Kaia pensou que era uma reconciliação, mas de repente ele empurrou ela para o porão e ela estava sentada aqui havia 10 horas. Isso me pareceu estranho, mas lá tinha uma coisa que eu tinha certeza. Kaia sempre escolhe os idiotas. E esse especialmente me enfureceu. Uma vez ele tentou conduzir uma conversa educativa para que minha irmã e eu fôssemos mais gentis uma com a outra. Mitch realmente me incomodava. Ele era muito estranho. O tempo passou e a gente nem mesmo escutava o Mitch. Kaia de repente começou a chorar e eu fiquei preocupada. Ei, você é na verdade a mais velha aqui. Tem alguma ideia de como sair? Claro, então tudo dependia de mim de novo. Eu decidi olhar em volta. Através da luz que entrava por uma pequena janela perto do teto, eu pude ver que lá não tinha nada além de uma mesa velha e uma porta. Eu comecei a estudar a porta. Tinha uma fechadura parecida no meu quarto, que Kaia sempre destrancava com facilidade. Eu odiava isso, mas isso poderia nos salvar dessa vez. Kaia se animou um pouco. Tirou um grampo do cabelo e colocou na fechadura, mas ele dobrou na hora. Como você pode ser tão desastrado? Eu tentei descobrir o que fazer, mas Kaia fez com que fosse difícil pensar batendo o pé de nervoso, então eu tive uma ideia. Eu pedi para Kaia tirar os seus sapatos de saltos enormes e tentei abrir a fechadura com eles. Minha irmã assistia tudo em silêncio, não estava buscando ajuda. Ela disse que estava se sentindo mal. Deixa pra lá, quando sairmos mostro pra ela o que é se sentir mal. Fiquei nisso mais de 1 hora. Eu bati o mais forte que eu pude, não conseguia fazer nada. Eu sentei contra a parede e chorei baixinho. De repente, Kaia deu um pulo e disse que eu estava certa. Isso era tudo um trote. Mas ela estava cansada de ficar presa aqui e ela tinha se divertido bastante me vendo tentar sair. Ela tem um verdadeiro problema, só um psicopata pensaria uma coisa dessas. Kaia gritou para o Mitch abrir a porta. Isso tinha acabado, mas estava tudo em silêncio lá em cima. Ela começou a gritar a plenos pulmões e a bater na porta. Mas nada do Mitch aparecer para o resgate. De repente ouvimos passos lá em cima. Eu já queria sair e parar de falar com esse idiota para sempre. Então nós ouvimos o som de uma motosserra. Kaia estava em pânico e eu estava irritada com essa pegadinha prolongada. O que adianta continuar se eu já sabia a verdade? Kaia gritou por Mitch abrir. A brincadeira tinha acabado. Matriz. Por quanto tempo mais? Mas Kaia estava soluçando de medo, repetindo que isso não deveria ser assim. Que Mitch deveria ter aberto a porta depois do sinal dela. Tá, vamos. Vai em frente com isso. Kaia ficou histérica. Eu acho que só a vi assim uma vez na minha vida. Quando o nosso pai... De repente uma fumaça começou a sair debaixo da porta. Que tipo de efeito especial é esse? Eu mudei meu olhar para Kaia e senti um crescente desconforto. Kaia tirou os brincos e tentou abrir a fechadura com as mãos trêmulas. Eu podia ouvir as vigas de madeira estalando com o fogo. E eu sabia pelo som que o fogo estava chegando no porão. Queimar em um cômodo trancado era meu pior pesadelo. Bem, mesmo isso sendo um trote, eu prefiro ser um ingênuo idiota do que não sobrar nada de nós. Eu tive medo só de pensar isso. Tinha que abrir a janela imediatamente, mas estava muito alto. Kaia sugeriu movermos a mesa, mas também era muito pesada. Nós tentamos movê-la e então... Kaia começou a tossir muito por causa da fumaça. Bagel, eu acho que estou desmaiando. Ela sussurrou. Bagel? Era assim que ela me chamava quando éramos crianças. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de que ela caísse, então eu fui até ela e Kaia me abraçou. Ela não tinha percebido que Mitch era um maníaco de verdade. Kaia falou sobre como ela era sozinha depois que nosso pai foi atropelado por um carro. Nossa mãe virou as atenções dela pra mim, porque eu era caçula e Kaia foi deixada sozinha com a própria dor. Ela sempre escolheu os caras fortes procurando apoio neles e então correu para um psicopata e ela também me arrastou para isso. Kaia tossiu de novo, ela estava piorando. Eu implorei para ela segurar só mais um pouquinho, mas eu sabia que não aconteceria um milagre. Minha irmã sussurrou baixinho que ela me amava e que ela sentia muito por tudo que aconteceu.
Já fazia tanto tempo que ela não me falava algo assim. Por que agora, quando nós estávamos prestes a morrer? Respondi envolto em lágrimas que também a amava. A porta abriu e Mitch entrou, parecendo satisfeito. Mas o sorriso dele sumiu quando ele viu a Kaya deitada no meu colo quase inconsciente. Ele pegou ela e a carregou para fora do porão. Eu não entendia nada, mas eu segui ele. Quando minha irmã retomou a respiração, Mitch disse que ele sentia muito, mas agora tinha tudo funcionado. Ele tinha conseguido nos unir. Acontece que ele ficou muito chateado com as nossas brigas, porque ele é irmão mais velho e sabe a importância de paz na família. Mas depois de tentativas fracassadas de nos convencer com conversas, ele percebeu que precisava agir de forma mais radical. E ele tinha todo um plano para nos intimidar, para que em uma situação extrema nos uníssemos e reconciliássemos. Ele pensou em tudo, o som da madeira queimando e da motosserra era gravação e a fumaça era efeito de uma máquina de fumaça. Ele conseguiu o que queria. Minha irmã e eu olhamos uma para a outra e sem falar nada, empurramos ele para dentro da cama e Kaya abaixou a alavanca. Agora nós estamos tomando chá na cozinha dele e eu estou feliz por finalmente encontrar uma amiga em minha irmã. Os gritos do Mitch estão vindo do porão, mas não nos incomodam em nada. Deixa ele lá sentado por umas horas pensando no que fez.